Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite. Eu sou Joaquim Maia, conselheiro e trabalhador da Sociedade Espírita Renovação. Hoje estou aqui para apresentar o palestrante da noite, nosso irmão Sérgio Luiz Pacheco, que nos falará sobre o tema A Coragem de Ser Feliz. O palestrante é natural do Rio de Janeiro. Tornou-se espírita na adolescência quando era aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro e participava das atividades doutrinárias do núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas, nas dependências daquele educandário. No movimento espírita fluminense, esteve vinculado à Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói. Desde que se mudou para Curitiba, em 1997, está vinculado à Sociedade Espírita Renovação, onde atua como coordenador de grupos de estudos, palestrante e é vice-presidente. Na Federação Espírita do Paraná, é colaborador do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Tem formação em Ciências Náuticas, Engenharia Mecânica e Direito. Atualmente está aposentado como analista judiciário da Justiça do Trabalho da 9ª Região, Paraná. Como habitualmente fazemos, lembramos que a programação das palestras está disponível nos nossos canais de divulgação pela internet, ou seja, em nossa página www.ser.org.br e nos nossos respectivos perfis no Facebook, Instagram e Twitter. Boa palestra a todos e que Jesus nos abençoe. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Sociedade Espírita Renovação. O tema que trataremos de hoje é a coragem para ser feliz. Sim, coragem para ser feliz. Pressupõe que a felicidade necessita de coragem. Será mesmo? O que é a felicidade? Qual é a nossa ideia de felicidade que todos nós almejamos? Mesmo as criaturas, numa situação de condições financeiras adequadas, de saúde perfeita, almejam uma felicidade, uma condição melhor. Mais ainda, aqueles que se encontram passando por tormentos, por dificuldades, por insucessos, por falta de saúde, passando provações, passando expiações. Esses, mais ainda, almejam a felicidade. E
o que é a felicidade? Onde está essa felicidade? Vamos lembrar do poeta Vicente de Carvalho, e eu vou aproveitar para compartilhar a apresentação que aparece, a ideia de Vicente de Carvalho sobre essa questão. Vamos compartilhar? Diz o poeta: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. É muito interessante a visão do poeta. Admite que a felicidade ela existe, mas que ela é uma árvore milagrosa, uma espécie de felicidade utópica. E que, mais ainda, nós até teríamos condições de usufruir dessa felicidade se não colocasse essa felicidade onde não podemos alcançar. Coisas do ser humano, das nossas dificuldades. E onde está essa felicidade que a gente coloca no lugar que não podemos alcançar? Mas vamos buscar no talento de Lupicínio Rodrigues, na tão famosa canção Seresta, que poucos de nós não conhecem. E diz: a felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Olha, aqui no Lupicínio Rodrigues diz que essa felicidade, quando ela nos chega, ela não permanece. Ela é capaz de se esvair, de desaparecer, se desintegrar. E chega a dizer que a felicidade foi embora e ficou a saudade, que ainda mora no peito. E gosta lá de fora porque sabe que a falsidade não vigora. Ou seja, num ambiente de felicidade, é um ambiente incompatível com a falsidade dos homens, as dificuldades de caráter, a pouca grandeza moral que nós temos. Olha quão belo essas visões, essas duas visões do poeta e de Lupicínio Rodrigues. Mas o que seria essa felicidade? O que é essa felicidade ou qual seria o parâmetro para entendermos a felicidade? Nós, que somos espíritas, temos a base do nosso conhecimento a partir das obras de Allan Kardec, as chamadas obras fundamentais que alicerçam a doutrina espírita. E é na obra fundamental, o Livro dos Espíritos, que nós vamos encontrar a questão 967, lá na quarta parte do livro, que trata das penas e gozos futuros, a natureza das penas e gozos futuros. E Allan Kardec vai perguntar aos espíritos em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Kardec faz essa pergunta calcada na classificação proposta no próprio Livro dos Espíritos entre as questões, os itens 100 a 113 do Livro dos Espíritos, a partir de uma classificação proposta dos espíritos
com consistência moral. Kardec apresenta uma classificação trinária, 3 grandes ordens, para que a gente entenda a diferença entre os espíritos no que se refere à moral. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Kardec faz essa questão 967 perguntando a felicidade dos bons espíritos, portanto, os espíritos da segunda ordem. E faz essa pergunta para nós, em sua grande maioria, aqui encarnados na Terra, como espíritos da terceira ordem, ainda espíritos impuros. Kardec não vai perguntar nem com relação ao mais alto grau. Ele faz essa pergunta para os espíritos da segunda ordem. E olha a resposta que os espíritos dão. Que a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas. Portanto, conhecimento. Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Eles, portanto, não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. E prossegue. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Não há uma espécie de maniqueísmo, de bem, de mal, de espíritos, como se essa felicidade fosse projetada distante e impeditiva de gozar de alguma forma ou proporcionalmente, ou ainda que de pequena monta, em função da nossa condição moral. Observem que, primeiro, ele vai situar a felicidade no conhecimento. Depois, os espíritos vão dizer que é necessário viver a felicidade sem as paixões e os vícios humanos. É preciso se despojar dessas paixões e desses vícios para vivenciar essa felicidade. E que o amor serve como fonte suprema da felicidade. Não é à toa que Jesus resume toda a sua doutrina na lei do amor. E, mesmo não sendo possível ainda gozar de forma plena, aliás, de forma plena, eles informam que somente os espíritos puros, mesmo não sendo possível, é possível desfrutar de alguma forma de felicidade, mesmo aqueles espíritos ainda na condição de espíritos impuros. Quem não deseja, portanto, ser feliz? Já sabemos que há a possibilidade de vivenciarmos, de alguma forma, um pouco dessa felicidade. Observem que a pergunta é quem não deseja ser feliz. Não é a pergunta quem deseja estar feliz. A pergunta é com o verbo ser, porque na língua portuguesa esse verbo dá uma ideia de permanência. E o estar feliz dá uma ideia de transitoriedade, de alguma coisa que vai passar.
A nossa meta, o nosso objetivo é a felicidade dos bons espíritos. Portanto, é que incorpore cada vez mais as condições que proporcionem a verdadeira felicidade. O ser nos dá a ideia de que a felicidade verdadeira não se encontra, portanto, fora de nós. A felicidade verdadeira não está nas coisas, não está nas situações, não está nos outros. Porque tantas vezes nós nos julgamos infelizes por conta dessas questões. Projetamos uma idealização de felicidade nas posses materiais, nas coisas. E quando as coisas se perde também essa pseudo-felicidade. Ou projetamos nas situações. É mais ou menos como Vicente de Carvalho. Colocamos um local inacessível ou esperando uma determinada situação que seja favorável, que nunca vai nos apresentar pela nossa condição, tantas vezes ainda de espíritos impuros. Idealizamos essas condições. Ou condicionamos a nossa felicidade somente se isso acontecer, o evento A, o evento B, o evento C, o evento D, e não nos damos conta que estamos fazendo o que Vicente de Carvalho falou. E também não está nas pessoas. Quantas pessoas projetam a felicidade, por exemplo, numa relação? Aí as pessoas se decepcionam na relação, a relação não dá certo, por algum motivo, e as pessoas se tornam infelizes. Acham que a felicidade está nos outros. Não, a felicidade não está nos outros. A felicidade está em cada um de nós. Jamais, todas as vezes que a gente projeta a felicidade nos outros, a gente tem uma grande chance de se equivocar. Até porque, no mundo de provas e de expiações, nós não encontraremos aqui, por certo. Dificilmente encontraremos, melhor ainda dizendo, espíritos da segunda ordem. Quando aqui vem em caráter missionário. Mas a grande maioria que aqui se encontra, a grande maioria de espíritos impuros. E é a gente depositar a nossa felicidade no espírito impuro, que não é perfeito. Nós temos grandes chances de nos equivocar, de nos machucar. Joana de Ângeles, nessa obra extraordinária, O Ser Consciente, num capítulo que fala exatamente sobre a felicidade, a benfeitora diz assim: essa busca, se referindo à busca da felicidade, qual ocorre com qualquer outra, é realizável com a mente, que deve solucionar as dificuldades à proporção que se apresentem, eliminando o sofrimento perturbador, tratando-se de um contínuo e lúcido trabalho interno. Portanto, é o ser feliz. A construção da felicidade se dá pelo ser. É uma busca realizada com a mente e ela é contínua e um lúcido trabalho interno. Somente assim nós teremos condições de começar a alçar os momentos maiores e duradouros de felicidade. Numa comunicação do espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Merlot, em Paris, 1863, que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma página belíssima chamada A Felicidade Não É Deste Mundo. O benfeitor diz, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Portanto, felicidade é muito além do que essas questões que são passageiras. Porque a felicidade, ela não é passageira. Ela pode ser vivida de forma passageira pela nossa condição de inferioridade. Mas alcançar a felicidade é uma planificação do ser. Joana de Ângeles, já na obra No Rumo da Felicidade, diz que, infelizmente, permanece a ideia de que a felicidade é uma conquista da posse, que favorece o prazer e o gozo inexauríveis, que se alteram conforme as necessidades se mudam de apresentação quando saturam ou deixam vazio existencial. É a permanente herança do egoísmo trabalhando as mentes e alimentando os corações, que é uma característica tipicamente materialista, do olhar para si, do culto ao belo para si, tão somente, de forma centrada e egoística. Portanto, não é, de forma alguma, o ideal de felicidade que devemos perseguir. E já no capítulo 7 da obra Estudos Espíritas, a benfeitora Joana de Ângeles nos ensina que a filosofia da felicidade, à luz do Espiritismo, se compõe da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, estatuindo vigorosos lances que ele mesmo percorrerá no futuro. As dores, as ansiedades e as limitações são exercício de morigeração a seu próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que o afligem. Portanto, a filosofia da felicidade à luz do Espiritismo é a correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo. A felicidade parte no ser, a partir de uma atitude com relação à vida, a si mesmo e ao próximo. Vamos lembrando que Jesus já nos propôs na execução da lei do amor. Amai o próximo como a ti mesmo. E essas questões que vão nos provocando as atitudes verdadeiras em benefício nosso próprio, de nós mesmos, e rumando a desejada felicidade, ela será feita não isento dos percalços, das dificuldades da vida, mas ela será feita onde vamos angariando forças para superar essas dificuldades. Como ela diz, as dores, as ansiedades e limitações, no exercício de morigeração ao seu próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que o afligem. E esse momento da libertação será um momento de planificação da felicidade. Ainda a benfeitora espiritual, no livro Ser Consciente. A felicidade é, portanto,
uma forma de viver. E para que se torne permanente, é necessário que seja adquirido o nível de consciência do espírito. E isto começa quando se descobre e se atenta para o que realmente se deseja da vida, além dos níveis imediatos do gozo e do prazer. É uma pergunta que nós devemos fazer. O que realmente nos interessa na vida? Primeiro, o que é a vida? É essa passagem transitória na matéria? Ou somos seres eternos, indestrutíveis, seres espirituais? Como é que nós podemos desejar uma felicidade permanente se fincarmos os nossos valores nas questões transitórias? Incompatível. Não nos será possível qualquer construção de uma felicidade permanente com base em valores transitórios. Para ir além dos níveis imediatos do gozo e do prazer, como sugeriu Joana de Ângeles, nós vamos precisar do componente coragem. Daí o tema coragem para ser feliz. Se já situamos o que deva ser a felicidade que precisamos construir, como vamos construí-la? A partir desse elemento fundamental, chamado coragem. Mas o que é coragem? Aí está a definição do dicionário Wise. Reparem que tem várias definições de coragem. A maioria delas está ligada às questões virtuosas do ser, tirando uma ou outra, com a questão, por exemplo, a 6, que é uma questão pejorativa, por exemplo, mas as outras definições podem ser observadas como virtudes, né? Moral forte perante perigo, firmeza do espírito, qualidade tem grandeza de alma, nobreza de caráter, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade, capacidade de suportar um esforço prolongado, paciência, né? Expressão para infundir ânimo, resistência, todas ligadas a virtudes. Portanto, são virtudes que devemos cultivar. E o ser espiritual, ele caminha na jornada terrena para, diante de provas, conseguir se depurar e transformar as suas ações em ações virtuosas. E as virtudes são conquistas morais do viajor espiritual que se encontra na Terra, mas deve buscar na sua vivência, nos seus conhecimentos, buscar as conquistas morais que são virtudes. E o que é coragem? Bem, a coragem, no sentido etimológico, tem no radical da palavra o cor, o coração. É uma disposição do coração, uma qualidade espiritual de bravura e de tenacidade, que tem a grandeza simbólica do coração. E quando a gente fala de coração, a gente vai lembrar daquela definição de obediência e resignação que nos foi dada pelo Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo,
lá numa mensagem chamada Obediência e Resignação, no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Lázaro nos ensina que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Olha o coração aí. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. É a obediência e a resignação que vão carregar esse fardo das nossas provações e que, quando nos revoltamos, esse fardo se torna pesado a ponto de nos esmagar. Vamos observar que a obediência e a resignação, aqui, diferente da questão da coragem, que nós vimos, muita semelhança como virtudes. Lá no dicionário, normalmente os dicionários não trazem muito bem a ideia que Kardec nos apresenta com essa comunicação. Normalmente, uma obediência é dado num contexto de hierarquia, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Normalmente é colocado numa situação de cima para baixo. E a resignação é mais colocada como uma mera aceitação daquilo que a gente não consegue fazer nada. A gente fica resignado como aceitado. Aceita porque não tem jeito. No conceito espírita trazido por Lázaro, elas são colocadas como virtudes. A obediência, concedendo a razão, está calcada no conhecimento. Eu obedeço porque sei da importância. Essa é a grande diferença para quando a gente não presta atenção nessa possibilidade de uma fé raciocinada, por exemplo. Quando a gente constrói o nosso saber, a nossa fé, a partir de um conhecimento. Observem que, na educação dos filhos, os pais, em geral, o que mais desejam são os filhos obedientes. Mas como é que se consegue a obediência dos filhos? Normalmente, se coloca uma obediência imposta. Não se dá, normalmente, na educação, pelo menos da forma antiga, que tantas vezes fazia até a base da violência, mas que, com o tempo, foi colocada a possibilidade de que a obediência se dê pelo entendimento, para fazer a criança ser convencida. Muitas vezes isso não é possível, mas a educação verdadeira dos pais, aquela educação nobre, deve ser a educação no sentido de convencer, de dialogar, para que ele reúna condições, mesmo que não entenda naquele momento da infância, vá ter condições de entender depois. E a resignação, a partir do momento que nós sabemos por que obedecemos, sobretudo dentro das leis maiores, as leis de Deus, nós passamos a ter as condições para o desenvolvimento do nosso senso moral, do amadurecimento do espírito, do amadurecimento do coração, que vai consentir na resignação. Nós não vamos mais nos revoltar, nós não vamos mais ter a resignação pela tristeza, mas pela alegria. Vamos ter porque sabemos que somos seres eternos, calcados pela razão, que vai nos dar a diretriz das nossas potencialidades de superação.
nós vamos nos fortalecer pelo Espírito. E, nesse sentido, em Dias Gloriosos, na obra de Joana de Ângeles, ela diz que, por isso, é imprescindível o auxílio da esperança, que fomenta a coragem, que se deriva da vibração mental positiva, enriquecedora, de procedência superior, porque dimana da vida. E aqui a gente lembra daquele ensinamento do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, na Epístola aos Coríntios, quando ele lembra que aquelas 3 grandes virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A fé é o conhecimento, a razão, aquilo que vai ser base, por exemplo, para a obediência, como nós vimos na comunicação de Lázaro. A fé, o conhecimento, vai alimentar a nossa esperança, ao fortalecimento moral do espírito, indispensáveis para que a gente tenha uma posição mais positiva na vida e sabendo, por exemplo, que mesmo as maiores dificuldades, as maiores provações passarão. Tudo passa e tudo é para o nosso bem. Aí a gente consegue dizer: seja feita a vossa vontade, Pai, e não a nossa. A partir desse processo, que vai despertando a nossa coragem pela esperança, porque é com o auxílio da esperança que fomenta a coragem. Há um ciclo, eles se retroalimentam, e que se deriva, por outro lado, da vibração mental positiva, enriquecedora, que procedência superior, que vai levar uma atitude otimista na vida para vencer as dificuldades do caminho. E a gente lembra agora o poeta Gonçalves Dias: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver a lutar, a vida combate, que os fracos abate, que os fortes e bravos só pode exaltar. A proposta da vida é que possamos nos fortalecer para sermos bravos, a partir de uma postura lúcida, com base na razão, que alimenta a nossa esperança, alimenta o nosso coração simbólico, com as nossas grandezas morais, que vão nos dar a fortaleza, vão nos dar a resignação, para que sejamos exaltados na busca da felicidade. A coragem moral, para Joana de Ângeles, em momentos de coragem, a coragem moral resulta em um trabalho interior de disciplina, dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. E que objetivos nobres são esses? Tantos objetivos nobres, inclusive o objetivo da felicidade dos bons espíritos, aquela meta que nós vimos lá atrás, na questão do Livro dos Espíritos. Transforma em força de vontade, disciplina de impulsos. Isso tudo é trabalho interior, não é nenhuma ação externa. Somente, diz nesse mesmo livro, somente a disposição firme e consciente da responsabilidade propicia a coragem da fé nos momentos difíceis, da perseverança no dever, quando outros desertam, da luta contínua e serena, com os olhos postos na compaixão e na fraternidade. Dentro daquela proposta de Paulo, é a terceira virtude, é a virtude da caridade, aquela que Paulo chega a localizar como a mais importante delas, pela compaixão e pela fraternidade. Olhos postos somente a partir
dessas posições assumidas de forma responsável, de forma firme pelo Espírito, nós poderemos tornar a realidade a felicidade. O Espírito Viana de Carvalho, numa mensagem Coragem e Responsabilidade, publicada na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira, nos deixa em muitos que permanecem na irresponsabilidade do comportamento e na falta de coragem para arrostar as consequências da sua conversão ao Espiritismo, demorando-se na dubiedade, nas incertezas que procuram não esclarecer, receando os impositivos da fidelidade pessoal à doutrina, instalam-se as justificativas infantis para prosseguirem sem alteração, esperando que os espíritos realizem as tarefas que lhe dizem respeito. Observem o que é o chamado à responsabilidade. É o chamado à responsabilidade no sentido de nos fazer atentar para a nossa necessidade de ação na transformação moral. E para fazer isso, é preciso coragem para abandonar aquele ser velho, aquele espírito impuro que quer permanecer impuro e não quer alçadas mais elevadas em busca da tão sonhada felicidade. Observem, como ele diz aqui, que nós não devemos ater naquilo que nos retém a condição de espíritos imperfeitos, compreendendo em positivo e fidelidade pessoal à doutrina, instalam-se justificativas infantis. A gente sai das nossas responsabilidades arrumando justificativas. Lembrem quando foi falado que a gente, às vezes, projeta a felicidade nas coisas, nas situações, nas pessoas, de forma externamente, são espécies de justificativas, como diz Viana de Carvalho aqui, justificativas infantis para prosseguir sem alteração. É como se a gente arrumasse aquelas desculpas, para a felicidade jamais chegar e estar naquela possibilidade trazida pelo poeta Vicente de Carvalho. Colocar a felicidade onde normalmente nós não estamos, por essas justificativas infantis, esperando que os espíritos realizem tarefas que lhes dizem respeito. São os outros e não nós. Não, somos nós que precisamos realizar. Só cabe a nós. A consciência de Joana de Ângeles, em momentos de consciência, a consciência atinge a plena conquista quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é o resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. Mais uma vez, nos chamando a atenção da coragem para realizarmos o nosso autoconhecimento e a nossa transformação moral. Sem isso, impossível que possamos vivenciar a tão sonhada felicidade. Portanto, coragem para a superação dos obstáculos do caminho e das tantas dores. Coragem para enfrentar-nos na necessária transformação moral, porque seremos felizes. É a grande recompensa. Pensemos nessa grande recompensa, que é aquilo que consiste a felicidade dos bons espíritos. Para lá rumamos, todos nós. Se todos almejamos felicidade, todos rumamos para lá. Agora, a condição de felicidade mais permanente, mais duradoura, vai depender de nós, de cada um de nós.
Pensemos nisso e temos essa doutrina de luz, de consolação, esclarecida, que nos chama a essa responsabilidade. Aproveitemos para vivenciá-la em amor e serviço, como nos ensinou Jesus. Ele, sim, alcançando o mais alto grau de felicidade, porque espírito puro. Pensemos nisso e oremos por ele, porque conseguiremos, com esforço, com responsabilidade, com muita coragem e muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.